Vamos para mais uma palavra bíblica, para mais um estudo bíblico. Deus dos deuses, Pastor Nelson Alves de Andrade, Valparaíso, cidade do interior de São Paulo. Vamos meditar aqui nesta palavra maravilhosa. Falar sobre o Deus dos deuses. Como introdução, nós temos aí, vamos ler primeiro o texto, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. E também Josué, capítulo 22 e 22, o Senhor teu Deus, o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele sabe, Israel mesmo saberá. E em Salmo 136, e o versículo 2, dá graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Daniel 2, 47, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios. Estes textos aqui revelam que a expressão atravessa toda a Escritura. Desde a lei de Moisés até os profetas e salmos. A expressão Deus dos deuses, na realidade, é usada na Bíblia para expressar o governo de Deus, a supremacia absoluta do Senhor sobre qualquer outro poder, outra divindade ou autoridade, seja no céu ou na terra. Não se trata de admitir a existência real de outros deuses, pois estes são ídolos, são invenções humanas ou forças criadas, mas de demonstrar que diante das crenças dos povos, o Deus de Israel é o único, verdadeiro e infinitamente superior. Assim, ao dizer que ele é o Deus dos deuses, a Escritura destaca sua majestade, sua eternidade, seu domínio, sua soberania, seu caráter. Só um momento. E estas passagens e outras mais falam sobre esse Deus grandioso, esse Deus majestoso. No sentido teológico, vejamos a supremacia absoluta. Deus é incomparável e transcendente. Nenhum poder terreno ou espiritual pode se igualar a ele. O que significa a supremacia absoluta de Deus? A palavra supremacia indica posição superior, autoridade máxima, domínio que não pode ser contestado. Quando dizemos que Deus possui supremacia absoluta, estamos afirmando que Ele é acima de todas as outras coisas, acima de sua criação, acima das coisas criadas. Colossenses 1, 16 ao 17. Sua vontade é irresistível. Isaías 46, 9 a 10. Seu poder é incomparável. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Não há outro Deus ao lado dele. Isaías 45, 5 a 6. Eu não estou lendo as referências porque eu estou operado de cataratas e ainda não estou lendo na Bíblia, ok? Vejamos a supremacia de Deus na sua criação. Na criação, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Ele não dependeu de nada para criar. Tudo existe porque ele quis. E existe pela sua palavra. Ele disse, haja, e as coisas aconteceram. Na criação, ele levanta e derruba reis e nações. Daniel capítulo 2, versículo 21. Isaías capítulo 23. É ele quem tem o controle de todas as coisas.
Nenhum evento histórico está fora do seu controle. Tudo o que aconteceu, que acontece e acontecerá na história é a permissão de Deus, é o controle de Deus. Na redenção, ele soberanamente escolheu, e ele escolhe, chama e salva. Efésios 1, 4 a 5. A cruz de Cristo é a maior demonstração do seu poder supremo. Atos 2 e 23. A mensagem da cruz é a mensagem absoluta de salvação, de perdão. E no juízo final, todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses 2, 10 a 11. Todo joelho, todas as pessoas. Ele é o juiz de vivos e mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Vejamos algumas características da supremacia de Deus. Eterna. Nunca teve começo nem terá fim. Salmo 90, versículo 2. Incontestável, nenhum poder pode resistir a ele. Jó 42 e 2. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É universal, abrange céus, terra, anjos, homens e até os ímpios. Apocalipse capítulo 4 e o versículo 11. Amorosa, sua soberania não é tirania, mas manifesta seu amor. Romanos 8, 28. Então vejam que essa característica dessa supremacia do Senhor demonstra-se em amor. Vejamos a supremacia de Deus e os falsos deuses. A Bíblia frequentemente chama o Senhor de Deus dos deuses. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Não porque haja outros deuses, mas porque os homens inventaram ídolos, inventaram deuses. Esses deuses não são... esses deuses são impotentes. Salmo 15, 4 a 7. Tem boca, não fala, tem nariz, não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, não andam, necessitam ser carregados pelas pessoas. Esses deuses são realmente impotentes, enquanto o Senhor reina supremamente. Deus reina supremo e verdadeiro. Assim, o título expressa que qualquer poder que os homens venerem, o Senhor é infinitamente superior. Vejamos as implicações com a nossa vida. Humildade. Não somos donos de nós mesmos, dependemos da soberania divina, dependemos dele. Confiança, nenhuma força no mundo pode derrotar o plano de Deus para os seus, porque Deus, ele determinou, ele planejou e acontece. Ele falou e vai acontecer. Adoração, apenas ele merece toda a honra e toda a glória. Apocalipse 5, 12 ao 13. Ele é o único adorado por todos os seres. Tudo, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, adore e louve ao Senhor. Obediência. Se ele é supremo, nossa vida deve se submeter à sua vontade. Devemos compreender a vontade soberana de Deus. Portanto, a supremacia absoluta de Deus significa que ele é o único Senhor soberano sobre tudo. Sua vontade é perfeita, seu poder é infinito, seu domínio é eterno e seu amor é inabalável. Servir a Deus é motivo de reverência e também de alegria, pois o Deus Supremo governa não apenas com poder, mas com misericórdia e fidelidade. E a sua misericórdia renova-se cada dia, renova-se cada manhã. E nós temos a refutação aqui da idolatria. Os povos vizinhos de Israel cultuavam múltiplas divindades, Baal, Astarote, Moloque e outros deuses, etc. O título Deus dos Deuses afirma que todos esses supostos deuses são nada diante do Senhor. Nada são diante do Senhor. Salmo 115, versículo 4 ao 8. Vejamos sobre sua universalidade e domínio, né? Universalidade do seu domínio. A universalidade do domínio de Deus. O que significa universalidade do domínio de Deus? Quer dizer que não existe nenhum espaço
ser ou circunstância fora da autoridade e governo de Deus. Ele não é apenas Deus de Israel, mas é o Deus de todas as nações. Salmo 22, versículo 28. Ele não só reina no céu, mas também na terra e até sobre as regiões espirituais. Salmo 103, versículo 19. Seu governo é um governo total sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a natureza, sobre os anjos, sobre a eternidade, sobre os homens e até mesmo sobre os demônios. Nas céus e terra, base bíblica do domínio universal, Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Daniel, capítulo 4, versículo 17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então ele tem domínio sobre nações e reis. Ele tem domínio sobre o mundo espiritual. Até os demônios se sujeitam a Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Ele tem o domínio sobre a história. Ele muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele tem domínio sobre o futuro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Qual é a abrangência do seu domínio? No espaço não há lugar onde Deus não governe. Salmo 139, versículos 7 ao 10, fala sobre a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares. Tempo, ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é onisciente. Da natureza, ventos e mares obedecem a sua voz. Marcos capítulo 4, versículo 39 ao 41. Governos, nenhuma autoridade existe sem a permissão divina. Romanos 13 e versículo 1. E na visão humana, até os fios dos nossos cabelos, né? Os fios de cabelo estão contados. Mateus capítulo 10 e o versículo 30. Morte e eternidade. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Vejamos aí a diferença entre domínio e poder. Ele possui todas as coisas porque as criou. Ele é dono, ele é o dono. Ele domina sobre todas as coisas porque as sustenta e governa continuamente. Isso mostra que seu governo não é apenas formal, mas ativo e contínuo. As aplicações práticas sobre isso aí. Segurança. Não há acaso. Tudo está debaixo do seu governo. Esperança. Mesmo em meio ao caos mundial, Deus conduz a história para o seu propósito. Há um objetivo, há um propósito. Missão. Como ele é Deus de todas as nações, devemos proclamar seu nome em todo lugar. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 19. Nós devemos pregar o evangelho a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos. Adoração. O reconhecimento do domínio universal deve gerar louvor constante. Salmo 96, versículo 10. Devemos estar constantemente sendo agradecidos ao Senhor, louvando, adorando. O Salmo 100 diz: entrai pelas suas portas com ações de graças. Portanto, o domínio de Deus é universal, abrangendo tudo e todos. Ele não reina apenas sobre a igreja, mas sobre cada átomo do universo. Mesmo os ímpios e as forças espirituais do mal estão debaixo de sua autoridade. Nada escapa do seu controle. Por isso podemos afirmar com confiança: Deus reina. E esse Deus que reina, queridos, ele sempre quis ter um relacionamento pessoal conosco. Apesar de ser o Deus dos deuses, ele se relaciona com o seu povo como Pai bondoso, como Pai cuidador, sustentador, amoroso, demonstrando a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia.
E esse relacionamento pessoal de Deus não é apenas transcendente, mas também imanente. Transcendente é ele estar acima de tudo, separado da criação. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Mas o que é a transcendência de Deus? A palavra transcendência vem do latim transcendere, subir acima, ir além. E aplicada a Deus significa que ele está acima de toda a criação. Ele é distinto dela e não pode ser limitado pelas categorias humanas ou naturais. Em outras palavras, Deus não faz parte do universo criado. Ele está além dele, acima do tempo, acima do espaço e acima da matéria. Qual é a base bíblica que nós temos para isso? Alguns versículos aqui. Isaías 55, de 8 a 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter-te. Salmo 113, versículo 5 ao 6. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que passa na terra? E em Jó, capítulo 11, versículo 7 ao 9, poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Esses textos mostram que Deus é infinitamente inalcançável pela limitação humana. Vejamos os aspectos da sua transcendência. Deus é distinto da criação. Ele não é parte do universo, mas ele é o criador do universo. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Deus é ilimitado. O espaço, o tempo e a matéria não podem contê-lo. Salmo 90, versículo 2. Deus é incomparável. Sua pureza e perfeição o separam do pecado e da corrupção do mundo. Isaías 6 e 3. Vejamos essa relação entre transcendência e imanência. Se Deus fosse só transcendente, seria um ser distante, inalcançável, sem relacionamento com a criação. Mas a Bíblia também mostra a sua imanência. Ele está presente e atuando em tudo. Atos capítulo 17, versículo 27 ao 28. Veja o equilíbrio bíblico. Deus é ao mesmo tempo transcendente, infinitamente elevado e imanente, infinitamente próximo. Ele tem relacionamento conosco. Vejamos as implicações da transcendência. Reverência. Devemos adorá-lo com temor santo, pois ele é maior do que tudo. Hebreus capítulo 28, versículo 29. Humildade. Como ele está acima de tudo, nenhum problema humano é impossível para ele. Jeremias 32, 27. Todas as coisas são possíveis para Deus. Precisamos apenas acreditar, crer que ele está conosco. Nessa humildade, né? Não podemos entender todos os seus caminhos, mas é porque nossa mente é limitada. Romanos 11, 33 ao 34. E reverência, devemos adorá-lo com temor santo. Esperança, ele está acima de tudo. Nenhum problema realmente é impossível para o Senhor nosso Deus, né? Eu já falei. Segurança, nenhum poder terreno ou espiritual pode limitar o agir de Deus. A transcendência de Deus nos lembra que ele é infinito, que ele é glorioso, incomparável. E ele está além do universo e não depende de nada para existir. Mas, em seu amor, esse Deus transcendente também é imanente. Ele se aproxima do homem através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14. Assim, nosso coração se enche de reverência, de confiança, porque servimos a um Deus que é maior do que tudo, mas que ao mesmo tempo se revela
a nós como Pai. E além de tudo, enviou o seu Espírito para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Imanente, ele está presente, próximo, sustentando todas as coisas. E nessa imanência de Deus, a palavra imanência vem do latim imanere, permanecer dentro. Aplicada a Deus significa que Deus está presente e ativo em toda a sua criação, sustentando-a, governando-a e relacionando-se com ela. Ele não é um Deus distante, que apenas criou o mundo e o abandonou, como acreditava o deísmo. Ele habita, ele age, ele se envolve infinitamente com a sua criação. Base bíblica para isso, nós temos Atos 17, 27 ao 28. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Jeremias 23, 23 ao 24. Sou eu apenas Deus de perto? Porventura não encho eu os céus e a terra? Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Colossenses 1,17. Nele tudo subsiste. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses textos mostram que ele sustenta todas as coisas, está presente em toda parte e se aproxima pessoalmente da humanidade. Vejamos os aspectos da sua imanência. Presença constante. Deus está em toda parte. Salmo 139, 7 a 10. Sustentação do universo. Ele mantém tudo funcionando. Colossenses 1,17, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Providência. Ele age na história e nas circunstâncias humanas. Romanos 8 e 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Revelação pessoal, ele fala conosco pela sua palavra, pelo seu Espírito. João 14, 26, pela natureza, através dos profetas, através de sonhos, através de profecias, através de revelações. E está encarnado em Cristo. O ápice da imanência foi Deus se tornar homem em Jesus. João 1,14 e Mateus 1,23. O Deus conosco, o nosso Salvador. Vejam aí a diferença entre imanência e panteísmo. É importante nós diferenciarmos que imanência bíblica, o Deus está presente em toda parte, mas não se confunde com a criação. Ele é o destino, ele é distinto, mas ativo nela. E o panteísmo ensina que tudo é Deus. Árvores, pedras, pessoas. Isso é falso e contradiz a Bíblia. Na fé cristã, Deus é o Senhor da criação, não a própria criação. Implicações práticas da imanência de Deus. Intimidade. Podemos ter comunhão real com Ele. João 15, 4 a 5. Podemos ter o consolo, Ele está perto nos momentos de dor. Salmo 34, 18. Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos abandona. Orientação. O Espírito Santo em nós nos guia. João 16, 13. Revela, fala, orienta, consola. Responsabilidade. Nossa vida inteira está diante dele. Nada fica escondido diante da presença do Senhor. Hebreus 4:13. Missão. Como ele está presente em todo lugar, a pregação do Evangelho encontra campo aberto em todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 20. Vejamos sobre transcendência e imanência. Se Deus fosse só transcendente, ele seria inacessível, um ser distante e impessoal. Se fosse só imanente, seria confundido com a criação, com o panteísmo. Mas a Bíblia mostra o equilíbrio. Ele é exaltado acima de tudo, que é a sua transcendência, mas está próximo e ativo em tudo. Aí está a imanência do Senhor. A imanência de Deus revela que Deus não está indiferente à vida humana. Ele se faz presente no universo, na história e no coração de cada pessoa que acredita nele. Em Cristo, a imanência atingiu
o seu auge. O Deus eterno se fez carne para habitar entre nós. Assim podemos viver confiantes, seguros. O Deus que sustenta as galáxias também cuida de cada detalhe de nossas vidas. Esta semana eu falei sobre, a semana que passou, né, que hoje é o primeiro dia, eu falei sobre o Deus criador das galáxias. Foi um estudo maravilhoso. O mesmo Deus que governa o universo se inclina para se relacionar pessoalmente com o homem. O desejo de Deus por relacionamento. Porque ele, desde a criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, para refletir a sua glória e viver em comunhão com o homem. No Éden, Deus andava com Adão e Eva. Gênesis 3:8. Após a queda, Deus chama Abraão como amigo. Isaías 41, versículo 8, Tiago 2:23. No Êxodo, ele habita no meio do seu povo. Êxodo 25, versículo 8. Em Cristo, ele se fez carne para estar conosco. É o Deus conosco, Emanuel. João 1,14, Mateus 1:23. No Espírito Santo, ele habita em cada crente. 1 aos Coríntios 6:19. Ele faz morada em nós. Quais são as características, algumas características desse relacionamento pessoal com Deus? Amoroso, ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. E João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É pactual, é baseado em promessas de fidelidade. Gênesis 17, 7, Hebreus 8 e 10. E as suas promessas são fiéis e verdadeiras, não falham. Nós temos promessas na Bíblia para cada dia do ano. Pessoal, ele chama cada um pelo nome. João 10:3. Ele sabe o nome das suas ovelhas. Ele sabe o nome de cada estrela, que são milhares, milhares e bilhões de bilhões. Quanto mais o nosso nome. Ele é transformador. Quanto mais nos relacionamos com ele, mais somos moldados à imagem de Cristo. Segundo aos Coríntios 3:18. Eterno. Esse relacionamento começa aqui e continua na eternidade. João 17:3. Como Deus se relaciona conosco hoje? Pela palavra dele. Ele fala conosco através da Bíblia, através das Escrituras. Hebreus 4:12. Através da oração, nós falamos com ele, ele nos ouve. Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Pelo Espírito Santo, ele nos guia, ele nos consola, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:28. Exemplos bíblicos de relacionamentos pessoais com Deus. Vamos apenas pincelar aqui. Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Êxodo 33:11. Davi buscava a presença de Deus em oração e louvor. Salmo 23, Salmo 42 e os diversos salmos. Daniel mantinha uma vida de oração constante, mesmo em meio à perseguição. Daniel capítulo 6, versículo 10, mas ele estava lá. Muito obrigado, meu querido, que banquete de palavra, realmente. Daniel estava lá, buscando a presença de Deus, tendo comunhão com o Senhor, sendo perseguido, mas não sendo jogado lá na cova dos leões, mas Deus deu livramento, né? Os discípulos viveram diariamente ao lado de Jesus, aprendendo dele. João 15:15. Aprenderam, tiveram instruções, tiveram ensinamento. Quais são as implicações práticas? Identidade. Saber que Deus nos conhece pessoalmente, isso nos dá uma segurança tremenda. Intimidade. Ele deseja amizade, não apenas obediência ritual, mas ele quer ter intimidade conosco. Confiança, podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de você, nos mínimos detalhes. Santidade é um relacionamento verdadeiro com Deus, nos leva a viver de forma agradável a Ele. Eu não estou vendo bem
o nome aí, tá? A letra é pequena, eu estou operado aqui das vistas. Nessa santidade nós temos esse relacionamento. Amo meditar na palavra e ouvir. Que maravilha. Acho que é Marco, né? Deixa eu ver, Marcondes. Ele quer ter esse relacionamento conosco. E nós temos essa comunhão com o nosso Deus através da Bíblia, através da oração. O Deus Supremo e Soberano, Criador do Universo, não é frio nem distante. Ele é um Pai amoroso, que nos chama para uma relação íntima com Ele, uma relação pessoal, uma relação eterna, através de Jesus. Essa é a maior maravilha da fé cristã, meus queridos. O Deus dos deuses deseja ser o nosso Deus e caminhar conosco todos os dias. João 14, 23. Vejamos aqui a analogia com o Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é apresentado como a plena revelação do Deus dos deuses, que é o título da nossa mensagem. Apocalipse 17, 14, Jesus é chamado o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 ao 16, Paulo afirma que Cristo é o bem-aventurado e único e soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Assim, o título aponta para a glória e para a soberania de Deus revelada em Cristo. As aplicações práticas: confiança, podemos descansar, podemos servir ao Deus Supremo que reina sobre todas as circunstâncias. A adoração: Ele é digno de ser exaltado acima de qualquer outro nome. Santidade: se Ele é o Deus dos deuses, devemos rejeitar ídolos modernos, dinheiro, poder, fama, prazer, e viver exclusivamente para Deus. Esperança: mesmo em um mundo de injustiças, o Deus dos deuses reina e executará juízo justo. Chegamos aqui às nossas considerações finais. O título Deus dos deuses não é apenas uma expressão de grandeza poética, mas uma declaração de fé. O Senhor é único, soberano e absoluto sobre todas as nações. Nenhuma força espiritual, nenhuma ideologia humana, nenhum poder terreno pode se comparar a Ele. Em Cristo, nós vemos a plenitude dessa soberania, pois nele se cumpre a revelação de que o Deus dos deuses é também o Senhor dos senhores que reinará eternamente. E esse estudo que eu preparei aqui, o Deus dos deuses, nos conduz a uma visão grandiosa e equilibrada do Senhor, revelada nas Escrituras, como supremacia absoluta. Deus é soberano sobre tudo o que existe, nada acontece fora do seu controle, nenhuma força espiritual ou poder terreno pode resistir à sua vontade. Isaías 46, versículo 9 ao 10, Jó 42, versículo 2. Isso nos traz uma segurança muito grande em nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. 1 Timóteo 6 e 15. E universalidade do seu domínio. Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor sobre os céus, terra, nações, anjos, demônios, nenhum espaço ou tempo escapa do seu governo, Salmo 24, 1, Daniel 4, 17. Isso nos ensina que toda a história humana caminha para cumprir o propósito eterno de Deus, Romanos 11 e 36. E nós falamos aí também sobre, deixa eu ver aqui, glória a Deus, amém, querido. Transcendência: Deus está acima de tudo que foi criado, sua essência é infinita, incomparável, inacessível à compreensão plena do homem. Isaías 55, versículo 8 ao 9. Ele é santo, separado do pecado, o que nos inspira reverência, temor, obediência, humildade diante dessa majestade divina, diante dessa opulência, diante dessa grandeza. E na sua imanência, que nós falamos aqui, o Deus Supremo
E transcendente não é distante, mas está presente e atuando em toda a criação, está atuando em nossas vidas. Ele sustenta o universo, age na história e habita no nosso coração, né? Em Cristo se revelou como Emanuel, o Deus conosco, aleluia. João 1,14. É um Deus que tem relacionamento pessoal, que nós falamos também. Apesar de ser o Senhor de tudo, ele se revela como o Pai, que chama pelo nome, que ama, perdoa, deseja comunhão íntima com seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. O irmão está dizendo aí, glória a Deus pela vida do irmão. Deixa eu ver o resto. Não sei o que aí, conhecimento da palavra de Deus. E isso nos mostra realmente que ele tem esse relacionamento pessoal, que ele essa supremacia, essa grandeza, mostra que a supremacia dele não é tirânica, mas amorosa e graciosa. Em síntese, o Deus dos deuses é ao mesmo tempo infinitamente elevado e maravilhosamente próximo. Ele reina absoluto, governa todas as coisas, mas também se relaciona de modo íntimo com cada um que crer nele. Esse equilíbrio entre transcendência e imanência é o que torna a fé cristã única. O Deus Supremo se fez carne em Jesus para salvar e habitar conosco. Numa aplicação final aqui, adoração, só ele é digno de honra e glória, confiança, nenhuma circunstância escapa do seu controle, intimidade, o Deus que sustenta as galáxias, que nós já falamos, e a missão de nós proclamarmos ao mundo, né? Que o Deus dos deuses reina, está presente, chamando todos ao arrependimento, chamando todos ao conserto. E, em resumo, o Deus dos deuses é supremo, universal, transcendente, imanente. Acima de tudo, é o Pai amoroso que deseja essa comunhão conosco. Amém? Que você possa abrir o teu coração, deixar ele habitar na tua vida, deixar ele habitar no teu lar. Fiz aqui uma pesquisa com várias referências bíblicas. E Deuteronômio 10, 17, o Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Salmo 136, versículo 2, dai graças ao Deus dos deuses. Isaías 55, 8 ao 9, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Jeremias 23 e 23 ao 24, Deus enche os céus e a terra. Daniel 2, 21, 2, 47, 4, 17, Deus governa reis e reinos. Atos 17, 27 ao 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses, capítulo 1, 16 ao 17, tudo foi criado por ele e para ele, e nele tudo subsiste. 1 Timóteo 6, 15 ao 16, o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por último, Apocalipse 17, 14, 19 e 16, Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu utilizei aqui, desculpem, Teologia Sistemática e Comentários, Teologia Sistemática, uma introdução à doutrina bíblica, de Grudenweiner, Teologia Sistemática de Erickson Millard, J. Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, Comentário Bíblico de Mateus Henry, Teologia Básica ao Alcance de Todos, Charles Hyren, e livros devocionais, A Supremacia de Deus em Todas as Coisas, John Piper, O Conhecimento do Santo, falando sobre atributos de Deus, A. W. Tozer, Os Atributos de Deus, Stephen Charnock, J. E. Packer, Conhecimento de Deus, algumas obras clássicas, Confissões de Deus, Agostinho de Hipona, As Institutas da Religião Cristã, João Calvino, Suma Teológica, Tratado sobre Deus, Tomás de Aquino, Dicionários Bíblicos e Enciclopédias Teológicas. E fica aí essa reflexão, esse estudo sobre o Deus dos deuses. Eu espero que você tenha gostado, que você pesquise mais, que você se aprofunde e que você entregue, se você ainda não entregou,
a tua vida a este Deus soberano, a esse Deus especial, a esse Deus que revela, a esse Deus que sustenta, a esse Deus que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá poder, que cuida de nós, que abre portas aonde não tem portas, que abre caminhos no deserto, em terra seca. Jeová é o seu nome, a Ele a honra, a Ele o poder, o domínio e a majestade para todo sempre. Um grande beijo com muito carinho do professor Nelson, pastor Nelson. Que Deus ajude a todos que estiveram conosco aí. Tivemos aqui 1.1K de coraçãozinho. Que Deus abençoe a todos.